Olá, o Fórum do Trabalhador de hoje vai tratar sobre terceirização. A nossa equipe esteve em Brasília acompanhando uma caravana de sindicalistas que foi ao Congresso sensibilizar os nossos parlamentares para que não aprovem esse projeto. Em Ribeirão Preto, decisão da Justiça proíbe a terceirização no Hospital das Clínicas. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Fórum do Trabalhador. Terceirização, um dos assuntos que mais preocupa o movimento sindical. O tema está sendo debatido no Congresso Nacional, onde existe projeto de lei para ampliar a capacidade ou a possibilidade das empresas terceirizarem. Comigo hoje, Clodoaldo Carmo Campos, vamos debater esse assunto. Aliás, Clodoaldo, você que é uma das pessoas mais preocupadas com esse tema, aliás, já virou um especialista na matéria. Pois é, André, de tanto a gente apanhar lá no Congresso Nacional e de discutir tanto esse assunto, né, de muita relevância para a classe trabalhadora, e eu quero dizer mais uma vez, da importância do seu programa, em que a sua equipe esteve com a gente em Brasília, exatamente para mostrar para os trabalhadores como é que se forma um projeto de lei. Porque muitas vezes a grande mídia, ela te dá a notícia do plenário da Câmara, mas na verdade as brigas, as discussões de todos os projetos de lei são debatidos nas comissões. Esse projeto 4330, especialmente na Comissão de Justiça e Cidadania, né? Então, isso leva agora ao trabalhador a ele ver quando que um projeto chega no seu ponto final, ou seja, no plenário da Câmara. Antes disso, ele é muito debatido, discutido, né? E aí é onde você vai apresentar hoje a formatação disso e as discussões, e nós vamos tratar aí da importância da não aprovação, como nós fizemos lá, do 4330, que trata da privatização, quer dizer, da terceirização, ou seja, é uma precarização do trabalho, né? Esse projeto, ele agride o movimento sindical como um todo, ele esfacela todos os sindicatos, ele flexibiliza a CLT em todos os direitos, férias, 13º, aviso prévio, enfim. Porque ele acaba com as categorias, ele acaba com a organização das categorias. As categorias têm o início, o meio e o fim. Esse projeto acaba com essa organização. Obviamente que a pessoa vai trabalhar numa indústria de nome, de renome, mas na verdade vai estar trabalhando para 4, 5 diferentes patrões. Então vai se terceirizar, quarteirizar e obviamente com isso vem a precarização. Clodoaldo, no governo neoliberal do Fernando Henrique Cardoso, várias tentativas de agressão ao movimento sindical, mas principalmente à organização dos trabalhadores aconteceram. O movimento sindical resistiu. Você acredita que esse projeto seja mais grave do que aqueles ataques? Talvez esse seja o maior atentado à organização sindical, ao mundo do trabalho, ao direito do trabalhador? Na verdade, ele é parte daqueles projetos. Então, quando eles tentaram, de toda maneira, acabar com a nossa CLT, acabar com as legislações trabalhistas e não conseguiram, eles pegaram aquele programa neoliberal e esfacelaram em fascículos. Esse é um dos fascículos dessa montagem, vamos dizer assim, dos neoliberalistas, no sentido de acabar com os sindicatos e, obviamente, com as leis trabalhistas. Então, ele é um fascículo de tudo aquilo que se vem desde a época de Fernando Henrique Cardoso. O sindicalista, ele tem a sua ação do dia a dia, na sua base, mas, como você começou a falar, ele precisa mobilizar. Ele tem que ir a São Paulo, ele tem que ir a Brasília. E, no caso de Ribeirão Preto, foi uma caravana daqui, uma mobilização de alguns sindicalistas, junto com a federação, junto com o Central, para visitar. O propósito era visitar os gabinetes, participar da reunião da comissão. O que vocês estruturaram? Isso, a proposta seria da gente participar da Comissão de Justiça, no sentido de discutir alguns artigos e parágrafos que estavam dentro da lei e que a gente entendia que ele era o maior prejuízo total, nefasto a todos os trabalhadores de todas as categorias, de todos os sindicatos. Mas, mais uma vez, fomos surpreendidos
né? Em todas as portarias do Congresso Nacional, fomos surpreendidos pela Polícia Federal, pela Polícia Militar, pela Polícia Legislativa, que eles têm um policiamento lá que protege eles lá dentro, né? E fomos no sentido de discutir, debater o projeto. E aí nós fomos impedidos de entrar. Como fomos impedidos de entrar, não houve outra solução a não ser a invasão. E obviamente que a invasão leva à força bruta, né? Mas conseguimos que o projeto não fosse votado, conseguimos que neste projeto, o artigo 10, que era o mais nefasto, conseguimos retirar ele desse projeto. Não houve consenso no dia seguinte, porque o movimento sindical não abre mão das legislações trabalhistas, e muitos deputados que vêm aqui a Ribeirão Preto, inclusive, pedir voto aos trabalhadores, lá se posicionam contra os trabalhadores. Não houve acordo no segundo dia de debate. O presidente da comissão nos disse que iria fazer um requerimento de urgência urgentíssima e vai enviar para o plenário da Câmara sem a votação lá da CCJ. Também é um perigo muito grande, que até aproveito a oportunidade para falar com todos os sindicalistas e da sociedade civil e dos movimentos organizados, para que compareçam no dia desta votação, que será já no plenário, porque a gente, André, tem uma expectativa de que novamente nós vamos ser proibidos de entrar. E aí nós vamos ter que invadir, não tem outro jeito. E aí nós temos que ter um número muito grande de sindicalistas e todas as categorias mobilizadas em Brasília. Porque nós temos que derrubar o projeto agora no plenário. E agora ele vai para a votação. Muitos artigos que a gente entendia muito nefasto, conseguimos tirar. Mas ainda nós queremos que esse projeto seja arquivado, que a gente derrote ele no Congresso Nacional, no plenário. O presidente da casa promete fazer uma audiência pública onde o tema pode ser esgotado. Você entende que é importância essa audiência pública, ou primeiro tinha que passar pela Comissão de Justiça para depois fazer a audiência? Na verdade, é assim, na minha ideia, teria que ter tido, antes de ter ido para a CCJ, uma audiência pública dentro do Congresso Nacional, com os debatedores desse projeto, aonde o Ministério Público do Trabalho ia poder falar, aonde os juízes de instâncias superiores iriam poder falar, os sindicalistas iam explicar os seus motivos, e desta audiência pública ir para a Comissão de Justiça. Mas não, ali fizeram o contrário. Mas por quê? Já existia a má intenção. Era de que o movimento sindical não iria perceber as entrelinhas do projeto, esse projeto iria para a votação, e mais uma vez nós íamos ser surpreendidos, como fomos no governo Fernando Henrique, com o fator previdenciário. Nessa mobilização, vários sindicalistas de vários estados estiveram presentes e nós colhemos alguns depoimentos. Vamos ouvir o José Mauro, que é lá do Rio de Janeiro, que participou da mobilização e que fala ao Fórum do Trabalhador. Consideramos que esse projeto é altamente prejudicial, né, para todas as classes trabalhadoras. Agora, eu, como servidor público, que sou do Rio de Janeiro, a gente entende que realmente essa questão de favorecer a terceirização, a quarteirização no Estado, não é conveniente. Nós já temos algumas situações de servidores do Estado do Rio de Janeiro que devem se adequar e melhorar, né, perante a lei. Agora, uma lei dessa, acredito que venha prejudicar em muito, e principalmente pelo entendimento que nós consideramos que a atividade fim dentro do serviço público, estando legalizado da forma que a PL pretende, vai acabar precarizando muito mais do que já está em algumas áreas do serviço público. Então nós entendemos que era necessário vir também, e como integrante da CSB nós estamos aqui juntos, com todos os sindicatos, né, e procurando mudar essa ótica. Acredito que a manifestação foi salutar, foi positiva, conseguimos avançar em alguns pontos, né, como já foi dito até pelo nosso presidente, Antônio Neto, e esperamos que a gente consiga, para a semana que vem, modificá-lo praticamente no todo. Então vamos ver como é que a gente consegue se promover uma necessidade aí de lógica da própria classe política, de que nós já temos muitas dificuldades no país. Então não podemos procurar
facilitar, prejudicar as classes trabalhadoras como esse projeto pretende. Uma luta constante, né? Vigilância constante. Vigilância constante e realmente, por sorte, nós temos aí a categoria toda unificada, a maioria das centrais estão aí juntos nesse entendimento e conseguimos aqui pegar o apoio de vários deputados que acredito estão hoje entendendo melhor o que isso pode acrescentar de prejuízo para a classe trabalhadora no país. Muitas vezes o trabalhador não tem oportunidade de vir até Brasília, mas o sindicato sempre presente, e aí uma mensagem para esse trabalhador que está no seu local de trabalho. Bom, eu espero que os companheiros tenham a certeza de que nós viemos para cá para fazer o trabalho, né, de pressionar o Congresso, mas também confio e peço que todos, né, façam as suas manifestações, mandem por e-mail dos deputados, e o sindicato estará sempre mobilizado junto com a central, né, para a defesa dos direitos dos trabalhadores. E posso tranquilizar porque nós estamos praticamente conseguindo isso, mas temos que manter a luta sempre. Não podemos desistir nunca e não devemos, né? Um abraço aos servidores públicos lá do Rio de Janeiro, também mobilizados, participando junto nessa luta contra a terceirização. Clodoaldo, os sindicalistas do funcionalismo público não tinham essa experiência de participação e nos últimos anos, até porque a Constituição não permitia, nos últimos anos têm se aprimorado na luta, têm incorporado e também sabem que terão reflexos caso a terceirização passe. Exatamente. E aí, hoje os servidores públicos, depois daquela longa luta, né, para aprovação da 151, em que o servidor público passou a ter direito à negociação coletiva, etc. e tal, muitos viram a necessidade de se manter na luta. Independentemente de ser servidor público, ele também é um trabalhador, é um profissional. Dentro dos servidores públicos tem diversas categorias, né? E aí o que acontece? Numa terceirização, de repente, o Estado poderia também terceirizar parte dos servidores públicos, né? As prefeituras iam poder terceirizar parte dos servidores públicos, colocando ONGs, que já vimos aqui em Ribeirão Preto. Então, quer dizer, os riscos são muito grandes, né? Você depois vai entrar nesse debate, e até já falou, com relação à FAEPA, com relação ao Hospital das Clínicas. Então, ali é uma coisa clara, né? Onde teria que ser um servidor do Estado dentro do hospital, ele é um servidor de uma fundação, né? E que os direitos dos servidores dentro do hospital é um e dentro da fundação é completamente diferente. Então, a necessidade, os servidores públicos entendeu e está junto com todas as articulações do movimento sindical. Os servidores públicos têm participado ativamente. A pessoa que trabalha terceirizada, por vezes, ela não tem noção ainda de que ela também está perdendo direitos. A princípio, quando ela vê a possibilidade de conquistar aquele posto de trabalho, ela corre, aceita, mas no fim do mês o holerite dela é totalmente diferente. Ela vai ganhar menos, não vai ter equipamento, é uma série de dificultadores e mesmo assim ela acaba se sujeitando. Você acha que falta ainda esclarecimento, consciência também para o terceirizado? Falta bastante, André. Como a gente sempre fala, né? É difícil a nossa locução com o trabalhador. Por quê? Um exemplo simples. O trabalhador de uma terceirizada, ela fornece a cesta básica desde que ele não falte ao trabalho nenhum dia, independentemente se ele foi levar o filho ao médico ou não. Ele faltou um dia, não tem cesta básica. Então, já na empresa fim, ele teria o direito a levar o filho ao médico e a garantia da cesta básica. Então, o que acontece? Muitos trabalhadores que não conseguem, porque eles não abrem a vaga. Tipo assim, Hospital das Clínicas Ribeirão Preto precisa de 1.300 trabalhadores, de todas as camadas, todas as instâncias. O Hospital das Clínicas ele não faz isso. Ele joga pega uma licitação e coloca lá dentro de uma fundação. Nós temos fatos gravíssimos dentro da Petrobras, que a Petrobras terceiriza e quarteiriza. Uma estatal do porte que é, mas ela usa esse direito, entre aspas, a terceirização, passa para um terceiro, em que esses trabalhadores da Petrobras passam a não ter os mesmos direitos da atividade fim,
tá? Que são os petroleiros. De repente o terceiro quarteiriza ainda, entendeu? E vai precarizando. Então, a ideia do grande empresariado é precarizar o trabalho. Precarização significa o quê? Lucro, resultado. Uma das preocupações deste programa e do movimento sindical também é com relação aos acidentes do trabalho. E algumas estatísticas, algumas não oficiais, mas existem muitas estatísticas apontando que o terceirizado acaba sofrendo mais acidentes, principalmente mais acidentes graves. Isso passa, inclusive, pela falta de experiência e pela falta de qualificação. E falta de equipamento, que custa dinheiro. Quando custa dinheiro, o patrão não quer investir. Então, como você colocou agora há pouco, na construção civil, por exemplo, o que acontece? E tem uma empresa que ela entra com a grife, somente o nome, que é aquele nome famoso, mas as pessoas que estão lá dentro da obra são terceirizados, quarteirizados, que nós estamos cansados de ver, alojamento sem condição, falta de equipamento de segurança, que é onde vai os acidentes de trabalho. Pega-se um cortador de cana que está habituado ao corte de cana no chão e coloca aquele trabalhador para fazer um reboque a 20, 30 metros de altura, ele não está habituado com isso. Então, já se fosse todo mundo registrado na carteira pela empresa grife, aquela que tem um nome a perder, com certeza ele iria exigir o uso do equipamento de proteção, ele iria investir na CIPA, na prevenção de acidente, para que o nome dele não fosse manchado. Então, hoje é exatamente essa terceirização. A empresa grife sai do foco e fica os trabalhadores precarizados e sem nenhuma condição de luta, até porque quando o sindicato chega, o patrão esconde esses trabalhadores. Quando você chega com o Ministério do Trabalho, eles dão um jeito de esconder. A maior dificuldade do sindicato é dar um flagrante nessas obras. Por quê? Normalmente o alojamento está lá dentro da obra, como é que você passa da portaria? Aí vem a polícia bater no trabalhador. Então, dificulta até a ação. Mas isso tem evoluído. E é por isso que nós entendemos que nós temos que bater contra a terceirização e quarteirização, para que os trabalhadores tenham a responsabilidade da empresa principal. Aí as coisas começam a mudar, a melhorar. Sindicalistas do estado de Minas Gerais também compareceram nessa mobilização em Brasília. Nossa reportagem falou com Cosme Nogueira, que é da Federação dos Servidores Públicos do estado de Minas Gerais. Seu Cosme, qual a importância da vinda da Federação e da Central referente a essa PL 4330? Antes de mais nada, Jean, é um prazer estar aqui falando para o Fórum do Trabalhador da cidade de Ribeirão Preto, uma cidade que nós temos ali grandes amigos, uma cidade de grandes militantes combativos em defesa da classe trabalhadora. Bem, eu vejo como de forma muito positiva a participação dos trabalhadores, da representatividade dos trabalhadores aqui em Brasília hoje, principalmente da CSB, que é a Central dos Sindicatos Brasileiros, a central que nós somos filiados, e eu estou nesse momento também como presidente da Federação dos Sindicatos Servidores Municipais do Estado de Minas Gerais. Bem, a APL era uma ameaça para o conjunto dos trabalhadores, porque nós temos que defender a CLT, a consolidação das leis trabalhistas. A CLT, o vínculo de carteira de trabalho assinado desde a época de Getúlio Vargas e que de muito e muito tempo que os parlamentares vêm aí e a classe patronal tentando derrubar a CLT, que é um dos maiores ganhos que a classe trabalhadora adquiriu em todos os tempos. Essa PL ela é uma grande ameaça para os trabalhadores, principalmente porque ela praticamente legaliza a substituição do trabalhador com vínculo trabalhista definido pelas contratações aí de cooperativas, que a gente sabe que no final das contas essas cooperativas, além de lesar o trabalhador, oferecem um péssimo serviço para aqueles que necessitam de acordo com as circunstâncias. No meu setor, por exemplo, que é servidor público, nós já sofremos aí que eu denomino as invasões bárbaras, né? Setores que a atividade fim, que a justiça determina que é competência do Estado, que hoje já é executada através de cooperativas.
Essas cooperativas, elas entram no serviço público e todo mundo sabe que são o quê? São currais eleitorais. São trabalhadores que têm os seus direitos trabalhistas lesados e viram praticamente reféns dessas pessoas que estão por trás, entre aspas, dessas cooperativas. Aí uma grande ameaça. E também no setor privado também, ela significa também uma grande ameaça. Mas eu vejo de forma muito positiva a vinda da CSB, que é a nossa central, ela se fortalece ao passo que está aqui hoje, com a sua militância, gritando e pedindo aos parlamentares o voto contrário a essa PL. Uma grande dificuldade para entrar na Casa do Povo. O senhor teve a oportunidade de entrar. Bem, o nosso presidente Antônio Neto está lá. Eu consegui, através de um malabarismo muito grande, pelos corredores aqui do Congresso, mas agora vocês podem ver, todas as entradas estão fechadas. É lamentável porque aqui é a Casa do Povo, é através dos impostos que são pagos pelo povo, pelos trabalhadores, que é mantido tudo isso aqui. Então, eu acredito que deveria ser dado um espaço para que os trabalhadores, de forma ordeira, porque nenhum trabalhador está aqui fazendo bagunça, há de se registrar isso, de forma ordeira, que ele possa expressar a sua indignação através, no caso dessa PL, mas que isso fosse uma regra geral, né? A sociedade tem o direito de estar participando e estar expressando a sua opinião, porque, a verdade, nós vivemos numa sociedade democrática e a democracia tem que prevalecer. Bem, até a última informação, estaria suspenso a reunião da comissão e tem uma manobra, né, de tentar levar ela sem passar pela comissão, mas seria o seguinte: ia colher as assinaturas dos membros da comissão em plenário, que isso poderia, né? É mais uma manobra para prejudicar os trabalhadores. E deixar aqui também a nossa posição, Jean, é o Fórum Trabalhador, a CSB, a Federação dos Sindicatos Servidores de Minas Gerais. Nós somos contrários também à reforma sindical, que nós sabemos que essa reforma sindical que aí vem, ela é mais do que simplesmente enfraquecer os sindicatos. Mais do que isso. Então nós somos contrários não somente à PL, mas também à reforma sindical. Estamos a favor de um sindicalismo independente, um sindicalismo autêntico que defenda os trabalhadores. É um movimento sindical barrado na Casa do Povo. E já chegou também para participar conosco dessa conversa o Oscar Gonçalves, que é do Sincomerciário, Sindicato dos Empregados no Comércio de Ribeirão Preto e região. Olá, Oscar, tudo bem? Tudo bom, boa tarde. Oscar, você também já foi muito a Brasília participar de movimentações, já chegou a ser barrado alguma vez? Cheguei a ser barrado, sim, porque você chega lá, é uma dificuldade tremenda, né? A Casa é do Povo, Salão Verde é nosso para manter contato com os deputados que são representantes do povo, mas muitas vezes nós somos impedidos de exercer a nossa função, como aconteceu agora recentemente. Clodoaldo esteve lá, né, Clodoaldo? Mas eu entendo que a luta foi justa porque foi suspensa a votação na Comissão de Justiça, né? E agora vão ser ouvidas as centrais, isso é, os trabalhadores. Então, historicamente sabemos que Brasília só funciona com pressão popular, no caso os sindicalistas, né? Se você deixar aquilo sem a contestação, sem a nossa presença, a nossa palavra, acontece coisas incríveis. E por isso que nós estamos sempre lá, junto, para pressionar os parlamentares, no sentido de que não seja prejudicada uma categoria que, no caso aí da terceirização, são todos os trabalhadores brasileiros que estão envolvidos nesta questão da terceirização. E foi um sucesso, o Clodoaldo ajudou lá, né, Clodoaldo? Suspendeu a votação e agora seremos ouvidos para ponderar. O que tem que frisar é o seguinte: o sindicalismo não é contra a terceirização. Nós achamos que tem que regulamentar. E nós somos contra a terceirização nas atividades fim da empresa, nas finalidades da empresa na sua prestação de serviço. Mas nas atividades meio, que são segurança, limpeza e tal, nós não somos favoráveis à terceirização nenhuma, mas vamos dizer assim, vamos ter um pouquinho de bom senso. Então, nesses casos aí, dá para conversar e estabelecer
alguma proteção aos trabalhadores. Clodoaldo, barrado no baile, o movimento sindical assusta tanto assim que acaba mobilizando seguranças da Câmara dos Deputados para impedir o acesso do movimento que só queria conversar? André, 3 policiamentos: Polícia Federal, Polícia Legislativa e a Polícia Militar. Todos rigorosamente armados, com bomba, com gás, com cacetete e tudo aquilo que a gente já conhece, né? Mas é o que eu disse no início, são os ossos do ofício. Precisamos de muita gente lá para quê? Para, se for necessário, invadir. A casa é nossa. O imposto quem pagamos somos nós. Os deputados que aqui, o ano que vem todos vestidos de cordeiro, lá são lobo. Então eles não deixam a gente entrar lá exatamente para não ver a forma que os deputados estão votando. Então, quando o Oscar fala, nós queremos conversar então da terceirização. Por exemplo, aquilo que eu já tinha até abordado aqui. Aquele que não está dentro da atividade fim, obedece à mesma convenção coletiva da categoria fim. Se o categoria fim tem cesta básica, por que a categoria início e meio não tem? Ou ele é obrigado a trabalhar doente para ter? Então, quer dizer, a gente quer discutir, mas essa discussão, infelizmente, os deputados não querem ouvir. Não quer ouvir por quê? A grande maioria dos deputados representam lá lobby de grandes empresários. Muitos deputados lá são os empresários e muitos deputados lá são filhos de empresário. Então, eles visam única e exclusivamente o resultado, o lucro. O trabalhador, eles entendem como sendo um lixo. É isso que eu vejo lá. Porque não é a primeira vez, nem a segunda vez, que o Congresso Nacional é fechado e nós somos obrigados a invadir. Então, o que aconteceu? Quando invadimos e quando dissemos, se votar vai quebrar, parou a votação. Suspendeu a votação, começou a ouvir os sindicalistas e o movimento sindical, foi para o segundo dia onde não teve acordo e agora vai para a Câmara, vai para o plenário. E no plenário, eu repito, precisamos de todos os sindicalistas em Brasília. Porque se não tivermos lá uma força expressiva para, se for necessário, invadir, passa esse projeto. E ele é nefasto para todos os trabalhadores e trabalhadoras e para todos os segmentos de um modo geral. Vamos explicar de modo bem didático para quem está acompanhando em casa, quando você fala atividade fim e atividade meio. Por exemplo, numa indústria metalúrgica, a indústria fabrica parafuso. Quem que é atividade fim e quem que é atividade meio? Atividade início: portaria, vigilância, limpeza, serviços de escritórios, serviços de depósito de materiais, tá? Então esses trabalhadores são considerados início. O meio o trabalhador do meio é aquele que fornece a ferramenta, a sustentação para o trabalhador final produzir o parafuso. Ou seja, ele é a pessoa que trabalha na prensa, na morsa, em todos aqueles equipamentos necessários na metalurgia, né? Então, eles seriam atividade meio. Por exemplo, nós temos o próprio SEAC, Sindicato de Empregados e Agentes Autônomos do Comércio, tem trabalhadores dentro de empresas metalúrgicas. Em Americana, na Honda, nós temos lá metade desses trabalhadores, que é atividade meio, locado na prestação de serviço. E somente a atividade fim, ou seja, aquele que está operando para sair o parafuso pronto, ele é metalúrgico. Então, ficariam 3 categorias dentro da mesma produção, com salários diferentes, com benefícios diferentes e dentro da mesma empresa. Agora, esclarecendo que no caso da portaria e no caso da limpeza, já existe legislação autorizando esse tipo de terceirização. Isso é totalmente normal. Agora, o que não pode é, como você disse, o cidadão que opera a máquina que vai fazer o parafuso ter um terceirizado e um funcionário da empresa. Aí que vai acontecer o grande problema. O grande problema, até porque essas categorias que nós chamamos de categorias diferenciadas, como motorista, vigilância, limpeza, são categorias já reconhecidas pelo Ministério do Trabalho, pelas legislações, que são categorias reconhecidas fora das outras categorias que já existiam. Então, esse pessoal, nesse projeto de lei, são categorias diferenciadas, tá? Motorista,
vigilância, limpeza, são categorias diferenciadas. Se fosse aprovado o 4330, se fosse para frente da forma que ele foi para a CCJ, todas essas categorias deixariam de existir, porque elas seriam terceirizadas, quarteirizadas e não seriam mais dessas categorias diferenciadas. Inclusive, dentro desse projeto, proibia, inclusive, a interferência do Estado nas empresas que não cumprem as legislações. Ou seja, nós não poderíamos mais ter fiscal do trabalho. É desamparar ainda mais o trabalhador. Enfraquecendo a representação sindical e tirando o poder do Estado sobre as empresas. Sobre as empresas. Para você ver a profundidade desse projeto, para você ver o perigo desse projeto, se a gente não tivesse conseguido barrar esses artigos. Esse me parece que é o artigo 10. Várias centrais participaram da mobilização em Brasília, inclusive a CSB, e nós conversamos com Antônio Neto, o seu presidente. Presidente, uma grande mobilização referente à PL 4330. Sim, e depois aí de 2 dias de confusões, até por um grupo de sindicalistas que querem fazer a reforma sindical dentro de uma lei ordinária e não dentro da Constituição, ficou decidido que o projeto vai ser votado direto no plenário geral da Câmara. Agora vejam vocês, esse projeto 4330 vem regulamentar a prestação de serviço. Então, dentro dele tinha uma série de contrabandos que nós já lutamos para derrubá-lo. Por exemplo, continua ainda sem a administração direta dentro do projeto, ou seja, aquele que mais precariza, que é o governo, seja ele federal, estadual ou municipal, não é abrangido por essa lei. Semana passada, por exemplo, estava aqui uma greve dos terceirizados do Ministério da Justiça, que não tem proteção nenhuma. Então, para eles, não, essa lei não vai valer. Segundo, podia ter PJ lá. Nós combatemos PJ, barbaridade, todo mundo sindical. Estava lá dentro permitido. Terceiro, cooperativa de trabalho. Veja você, também estava permitido lá dentro. E o artigo 10, nefasto artigo 10 anterior, dizia que só valia para o sindicato preponderante. Quem prestar serviço em qualquer empresa valia o contrato do tal categoria preponderante. Isso é um erro. Nós somos hoje 15 milhões de trabalhadores prestadores de serviço, das mais diversas categorias, inclusive algumas com categorias diferenciadas, já com legislação própria, que estariam sendo prejudicados por isso aí. Conseguimos mudar isso na lei, até porque é inconstitucional. Você não muda a Constituição numa lei ordinária. Então, avançamos bem. Ainda tem alguma coisa que nós queremos discutir. O conceito de atividade meio e atividade fim, que é o grande debate nacional, o que é atividade meio, o que é atividade fim. Por isso, continuamos unidos, organizados, para que possamos regulamentar sim a prestação de serviço e não permitir a precarização ou a destruição do movimento sindical. E a CSB atenta e combativa a essas tentativas contra o trabalhador. Sim, até porque nós temos muitos sindicatos prestadores de serviços, temos sindicatos de categorias diferenciadas, que seriam afetados imediatamente com a promulgação dessa lei. Então nós temos que estar junto com os nossos filiados e defender os interesses dos nossos filiados. E não permitir que se precarize o trabalho, porque no Brasil terceirização virou sinônimo de precarização. Então nós queremos uma legislação que regulamente toda a prestação de serviço e que garanta o direito dos trabalhadores que prestam esse serviço. E que são em número de aproximadamente 15 milhões de brasileiros, com carteira assinada, registrados, ou seja, nós temos que defendê-los. Manda uma mensagem para os trabalhadores de Ribeirão Preto e região. Companheirada, é um prazer falar com vocês e dizer que estamos juntos em todas as lutas que vocês estão, em especial do ataque aí que vem sofrendo o movimento sindical com relação ao Ministério Público, na questão da nossa organização financeira. Nós precisamos acabar com essa perseguição que o Ministério Público tem feito contra o movimento sindical e, acima de tudo, juntos, e eu sei que aí todo o movimento sindical está unido nessa intersindical, nesse fórum, no sentido de cada vez mais garantir benefícios e conquistas para a classe operária e o povo trabalhador de Ribeirão Preto e região. Um abraço, Neto, obrigado pelo apoio e pelo reconhecimento dessa unidade, dessa luta aqui de Ribeirão Preto. Clodoaldo, o Neto passou alguns itens aí que estavam querendo ressuscitar
cooperativa, pessoa jurídica, algumas ferramentas que são utilizadas também para precarizar a relação de trabalho e para suprimir direito da classe trabalhadora. Isso. E como eu disse no início, esse 4330 é um fascículo de um projeto neoliberal que tinham diversos fascículos. Por exemplo, cooperativa é um fascículo. Então, que tentam se criar de toda forma, a todo custo, esses sistemas que precarizam. Então, o Antônio Neto foi muito feliz quando ele coloca a necessidade de se regulamentar tudo, em que todos os trabalhadores sejam iguais perante a lei, perante seus direitos, perante seus deveres, mas que não podemos deixar continuar a cooperativa, o PJ, que é a pessoa jurídica. O que é pessoa jurídica? Eu quero esmiuçar isso para ficar claro lá para o nosso ouvinte. A pessoa jurídica, que a gente trata de PJ, é assim: se eu tenho uma empresa e eu preciso de 5 trabalhadores para desenvolver um tipo de trabalho, pintura, construção civil que vai fazer algum reparo, enfim. O que eu faço? Olha, André, eu contrato você, só que você vai na prefeitura, tira uma autorização para você ser um PJ, uma pessoa jurídica, no final do mês você me traz a nota fiscal e eu te pago. O que aconteceu aí? Aonde foi tuas férias, teu 13º, teu fundo de garantia, a sua segurança de acidente de trabalho, auxílio maternidade, rodou tudo. Então eles usam uma palavra bonita, pessoa jurídica, PJ, mas enfim, o meu serviço saiu dentro da empresa, eu tive resultado, porque o trabalho foi desenvolvido, porém você não tem nenhum direito trabalhista porque você é um prestador de serviço, é um PJ. Oscar, os comerciários estiveram representados em Brasília também? Esteve o presidente da federação, o presidente Mota, diretores de Ribeirão, nós fomos em 3, e de todo o estado, cada sindicato mandou 4, 5 diretores. E tem razão, Clodoaldo, quando fala em cooperativa, porque a cooperativa, você compra cotas, é como se fosse associado de uma empresa, e você vai prestar serviços. Já teve no comércio isso também, uma grande empresa com relação às caixas de supermercado. A empresa constituiu uma cooperativa, contratou essas meninas, essas moças, né, que geralmente são mulheres, e elas não tinham direito a nada, férias, 13º, nada. Então, fundo de garantia, como é que faz um negócio desse? Logicamente, o sindicato combateu e conseguimos, a empresa encerrou isso. Agora, eu queria ressaltar um aspecto aí, André, que eu militei nesse trabalho há muitos anos. O que acontece? Essas empresas terceirizadas, elas desaparecem. Na hora que você está precisando dela, alega que não renovou o contrato, alega qualquer coisa e você não encontra mais. O empregado entra com ação e ela estabelece em seguida com a outra razão social e continua a mesma coisa e fica uma legião de trabalhadores para trás. E o que tem que ser ressaltado aí é a responsabilidade solidária. Porque quando acontece isso que eu falei, a empresa desaparecer, o empregador que contratou a terceirizada, ele tem que ser responsabilizado. Ele tem que ser solidário, não subsidiário. Solidário com os créditos trabalhistas. Se a empresa desapareceu, quem vai pagar é a empresa-mãe que contratou esses empregados, né? Isso tem que ficar claro nesse projeto de lei, porque a responsabilidade subsidiária, você não tem nenhuma responsabilidade e o trabalhador fica à mercê aí. Então tem esses aspectos também de segurança do trabalhador. E considerando também que o trabalhador terceirizado era uma mercadoria descartável. Você está trabalhando na empresa e a qualquer momento o empregador pode dizer, substitui esse empregado que ele não está dando certo aqui por qualquer motivo, porque eu não gostei do jeito dele ou da cara dele e tal, etc. Então o trabalhador sabe que ele não tem os direitos de quem está lá e ele também não tem a segurança. Ele é uma um mero ser vegetal que está lá à mercê de qualquer coisa. E quando o Clodoaldo falou assim de benefícios, o que acontece? As empresas pagam os seus empregados seguro de saúde, vale alimentação, né, paga bônus, certas coisas. Para o terceirizado não tem nada, é o piso liso, ele não tem esses direitos.
E me parece que o empregador vai ganhar nisso. Ele não fornece as conquistas trabalhistas dos empregados fixos para o terceirizado. Então, não há condição. O que o movimento sindical está lutando é que pelo menos a convenção coletiva dos empregados da empresa prevaleça sobre esses terceirizados, de forma que eles não sejam mercadorias descartáveis e cidadão de terceira categoria. Um outro item, Clodoaldo, que o movimento sindical tem denunciado é que o reflexo desse projeto, indiretamente, acaba atingindo toda a economia. Até porque nas ações que existem, nas negociações coletivas que existem, algumas categorias garantiram o plano médico, que nesse caso o terceirizado não terá. Cesta básica e alguns itens, inclusive algumas negociações, estão escritos cesta básica de qualidade, equipamentos de proteção de qualidade. Então toda a cadeia produtiva que trabalha em cima do que está acordado também vai sofrer um sério ataque. É uma consequência, né? É uma massa salarial. A gente trata isso como massa salarial. Porque à medida em que eu tenho direito à minha cesta básica, você vai trabalhar numa outra empresa que vai produzir a cesta básica. Dentro dessa cesta básica virão os produtos que a gente negocia. Percebe? Então, é uma massa salarial. E isso prejudica e afeta todos. Quando a gente fala que o sindicato é contra a cooperativa, por quê? Dentro da cooperativa, o trabalhador que está nela, o que contratou o trabalho, a empresa que contratou o trabalho dessa cooperativa, ele não tem responsabilidade solidária. Entendeu? Então, esse trabalhador, ele é funcionário da cooperativa, mas a empresa que contratou não tem responsabilidade solidária com aquele empregado. Então, nós queremos discutir isso. E isso é o que os deputados não querem nos ouvir. Não querem nos ouvir mais por malandragem, porque eles sabem tudo isso. Eles conhecem tudo isso. Isso é amplamente debatido entre eles. Mas eles sabem que o movimento sindical está sempre muito presente e atuante e que nós não vamos permitir de maneira nenhuma que as coisas vá acontecendo a bel prazer deles. Né? O movimento sindical está presente, atuante, e nós vamos discutir, queremos discutir. O que eles dizem nas televisões, aí, nas macro, né, é que o movimento sindical é radical, que o movimento sindical é baderneiro, que o movimento sindical é tudo isso que a gente está cansado de ouvir. Eles usam isso. Para quê? Como o trabalhador que está em casa, acabou de chegar do trabalho, ele vai para uma grande mídia e ouve esse tipo de conversa, ele começa a acreditar que o movimento sindical é de baderna. E não é. O movimento sindical tem qualidade e condições de discutir no plenário do Congresso Nacional o que é melhor para o trabalhador e o que é pior para o trabalhador. Então, isso é o que eles não permitem que a gente acesse. Por quê? Porque nós sabemos discutir o assunto. Nós não temos interesse nenhum em quebrar nenhuma empresa, em prejudicar nenhuma empresa. O que a gente discute e quer discutir são direitos iguais a todos os trabalhadores e trabalhadoras. É isso que nós queremos discutir. Não, é inaceitável que você jogue, olha, cooperativa, mas não explica para o trabalhador o que é uma cooperativa. Eles falam no PJ, mas não explica para o trabalhador. Agora, o movimento sindical está lá, os sindicatos estão lá, que essa é a nossa função. Entendo que a obrigação é realmente nossa de estar lá. E nós temos condições de discutir todos os projetos que eles quiserem. Não precisa fechar as portas do Congresso Nacional. Debate com o movimento sindical, às claras. Audiência pública, para que todos vejam, para que todos assistam quem está votando contra o trabalhador. Porque tem muito boizinho que chega aqui em Ribeirão Preto, André, que é o bam, bam, bam e coisa e tal, mas lá não é isso não. Lá ele lê a cartilha do neoliberal. Lá ele lê a cartilha do cooperativismo, ele lê a cartilha do 4330, enfim, ele lê tudo aquilo que beneficia o grande patrão. E aqui ele vem pedir o voto. Menino bom, gente boa, pediu o voto, quer ser deputado federal, quer ser outras coisas mais aí, mas lá vota contra. E lá não deixa que os trabalhadores adentrem a nossa casa. Manda a polícia bater. Alguns deputados não quiseram atender os trabalhadores, mas os trabalhadores conversaram, dialogaram com alguns deputados, inclusive a nossa reportagem também. Vamos ouvir o deputado Vicentinho, que falou conosco. Em primeiro lugar, eu queria protestar a atitude da direção da Câmara,
que aqui nos debates, quando interessa os empresários, ele deixa entrar normalmente, mas eu percebi que no caso dos trabalhadores teve esse problema aí. Nós vamos hoje à tarde fazer um protesto formal ao presidente da Câmara, porque não deixaram os trabalhadores entrarem, e além disso os trabalhadores apanharam ontem na frente da portaria da Câmara. Esse projeto sobre a terceirização é um projeto muito mau para a classe trabalhadora, porque ele legaliza a terceirização de maneira precária. Ali não está a responsabilidade solidária, ali está dizendo que tudo pode ser terceirizado, inclusive as atividades fins da produção principal de uma empresa. Ali não tem garantia nenhuma da participação do sindicato no momento de participação. Eu tenho o meu projeto, que é o projeto 1621 de 2007, que é um projeto que regulamenta a terceirização, que tem todas essas pré-condições, inclusive garantindo direitos iguais ao trabalhador terceirizado e não terceirizado. Por isso que a presença das centrais sindicais, dos trabalhadores aqui, tem sido decisivo para impedir a votação. Já estamos segurando isso. Bom, nós conseguimos na Comissão de Trabalho segurar por 10 anos. Mas uma hora, infelizmente, o deputado Silvio Costa, que foi presidente dessa comissão, ele forçou a barra e o projeto foi para frente e foi para a CCJ. Hoje o Décio Lima, que é presidente da CCJ, tem segurado. Até que ponto ele não sabe, nós não sabemos. Agora, a presença dos trabalhadores aqui tem sido fundamental e logrado êxito na perspectiva de não votar o projeto. O ideal, que se a gente tivesse segurança, era votar, derrotar o projeto e arquivar. Mas a gente não sabe, porque infelizmente tem muitos deputados aqui que, embora tenham sido eleitos pelos trabalhadores, mas são deputados comprometidos com o empresário, com grupos econômicos. Vale a pena o trabalhador, o nosso telespectador, pensar 2 vezes antes de votar, porque quando chega aqui, muita gente que diz que adora os trabalhadores, mas aqui vota contra os interesses dos trabalhadores. É uma luta permanente que exige consciência do nosso povo também. Uma mensagem para os trabalhadores de Ribeirão e região. Meu abraço a todos os trabalhadores de Ribeirão e região. Um abraço especial a 2 categorias sobre a qual eu estou muito envolvido com ela. 3, na verdade. Uma delas foi o projeto de lei que assegura o direito à aposentadoria especial aos nossos irmãos cortadores de cana, que tem muito na região. Esses companheiros que têm uma expectativa de vida bem menor do que qualquer trabalhador, não consegue se aposentar por tempo de serviço, não consegue se aposentar por idade, só se aposenta por invalidez. Esse projeto, infelizmente, os empresários, os deputados eleitos pelo trabalhador, mas comprometidos com os empresários, votaram contra esse projeto. Então, eu lamento muito, mas nós vamos reapresentar com uma outra modalidade para ver se a gente continua avançando. O meu abraço aos motoristas e cobradores de Ribeirão Preto e região. Como vocês devem saber, o meu projeto que proíbe o motorista de ser motorista e cobrador foi aprovado na Comissão de Trabalho, agora vai para a CCJ, que é a última comissão, para poder ir ao plenário. Então, um abraço a todos e um abraço aos policiais. Eu sou autor da PEC 339, já está sendo apreciado com audiência pública, que é a PEC que assegura o direito ao adicional noturno a esses trabalhadores que cuidam da nossa segurança. Então, um abraço a todos em nome dessas 3 categorias. Obrigado, deputado, pela gentileza de atender a nossa equipe. E parece que o Clodoaldo e o deputado Vicentinho combinaram tudo. Realmente é assim, Clodoaldo? É assim, André. E vem novamente, como o deputado Vicentinho fala, a nossa preocupação agora, eu já tinha até antecipado isso, é a votação no plenário. Na votação do plenário, o movimento sindical tem que levar gente lá, entrar, se for o caso, pedir para que essa votação seja com voto aberto, para que a gente possa assistir quais são os deputados que estão votando contra o trabalhador. E aí sim a gente consegue derrubar o projeto e arquivar definitivamente. E temos o risco de, se não aparecer ninguém, começar a aparecer emendas. E é isso que nós estamos hoje conseguindo derrubar. Pode voltar como emenda em outra configuração, em outra formatação. Então, é um perigo eminente, constante, que o movimento sindical está atento, tem que estar atento. E isso que ele disse é a vida dos sindicalistas que gostam do sindicato,
que realmente presta serviço aos trabalhadores, que a luta lá é difícil. Ali naquele momento em que você vê que a gente está ali na porta da Câmara dos Deputados, está tudo muito mais tranquilo, tudo mais, né, muito mais fácil. Mas na hora da pressão, que é a hora que vai começar a votação, e que chega todo esse aparato policial contra trabalhadores, e que você vê deputados covardemente escondendo dos trabalhadores, porque eles têm acesso por outras entradas, e que leva todo esse embate, leva a polícia a bater no trabalhador, leva o trabalhador a agredir a polícia, mas infelizmente que se não acontece essas coisas, o projeto tinha sido votado, né? Nós somos sempre impedidos de entrar lá, isso a gente tem essa clareza, mas a gente tem que ter muita gente lá para quê? Para realmente forçar a situação. Ou entramos todos, ou não vota nada, porque nós queremos discutir os projetos. Nós queremos mostrar a eles aonde cada projeto prejudica o trabalhador. Conquistas pela CLT, que nós acabamos de comemorar 70 anos, né? E eles ainda insistem, alguns ainda insistem em rasgar a CLT. Clodoaldo, você colocou muito bem essa diferenciação que existe entre os parlamentares. O Oscar também acompanha esse tema há muito tempo. É triste, Oscar, você vê um chamado representante do povo, na hora do vamos ver, virando as costas para a classe trabalhadora e votando contra, inclusive tentando se esconder. O próprio deputado Vicentinho relatou isso dos seus pares. Olha, como que nós sofremos com isso, viu? Quando nós fomos lá discutir a questão do trabalho aos domingos e feriados, essa lei agora que trabalha 2 domingos e folgam o terceiro, nós queríamos trabalhar um sim ou não, nós chegamos na Câmara de manhã cedo, ficamos até a noite, sem horário de intervalo de alimentação, e ficamos de plantão e brigando lá. A situação estava tão cômoda para nós, nós ganhamos. Não é possível que, pelo desenrolar dos deputados que usaram da palavra, de repente, André, na hora da votação, apareceu tanto deputado que nem lá não estava. Ele apareceu, as lideranças telefonaram e chamaram e foram lá, e nós tivemos uma flagrante derrota de pessoas que nem participaram da discussão, que não ouviram nada, que estavam nem sei aonde. E isso aconteceu, não foi uma vez, várias vezes na nossa luta no Congresso, nós, como diz assim, passaram a rasteira na parte mais fraca, que são os sindicalistas que vão lá para fazer essas coisas. Agora, o que nós queremos nesse projeto, é evidente que a coisa está se encaminhando para que seja aprovado com os ajustes dos sindicalistas. O que nós queremos é que constasse um artigo lá de que toda a terceirização fosse comunicada ao sindicato maior. Por exemplo, Sindicato dos Empregados do Comércio. Loja CIS vai terceirizar pessoas assim. Para passar isso para o sindicato verificar a extensão e o abuso que está ocorrendo. Aí nós vamos conseguir controlar um pouquinho. Eu sei que a classe patronal abomina isso, essa ideia é uma loucura, né? Mas é uma forma de você acompanhar, restringir e verificar o que está sendo pago para esses terceirizados, para que eles não fiquem tão alienados com relação aos outros trabalhadores. É uma proposta. É difícil, sim, mas ela está lá e nós estamos lutando por isso. E você pensa que essa realidade é distante? Não, acontece aqui também. Acontece no funcionalismo público. E o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto foi condenado em uma ação trabalhista proposta pelo Ministério Público do Trabalho, justamente para acabar com a terceirização que é feita através de uma fundação que já contratou cerca de 1.300 funcionários. HC de Ribeirão Preto pode perder 1.300 trabalhadores. O Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto pode perder de uma só vez mais de 1/5 do seu quadro de trabalhadores. São cerca de 1.300 funcionários que não possuem vínculo empregatício direto com o hospital. Eles são contratados pela FAEPA, Fundação vinculada à Faculdade de Medicina da USP,
que cede os trabalhadores por meio de convênio. Essa prática, que ocorre desde 1993, entrou na mira do Ministério Público do Trabalho em 2007, que considera haver uma forma ilegal de terceirização. Segundo o procurador do Trabalho, Elison Mieza dos Santos, o HC, ao invés de contratar regularmente por meio de concurso público e assumir com os trabalhadores integralmente seus deveres decorrentes da lei, simplesmente entra em contato com a FAEPA e pede para que seja enviada mão de obra. Em 2011, ele moveu uma ação civil pública contra a FAEPA e o Hospital das Clínicas, pedindo o fim da terceirização, que gera, entre outros, instabilidade no emprego e diferenças salariais. A terceira vara do trabalho de Ribeirão Preto acatou os pedidos do Ministério Público e deu o prazo de 1 ano, a partir da tramitação completa do processo na Justiça, para que não haja mais funcionários da FAEPA no HC. O hospital e a fundação entraram com recurso. Foi negado pelo Tribunal Regional do Trabalho, em decisão divulgada no dia 30 de agosto deste ano. O presidente do Sindicato dos Funcionários da Saúde de Ribeirão Preto, Sindiserve Saúde, Alexandre Corte, afirmou que concorda com a atuação do Ministério Público do Trabalho, mas se preocupou com o futuro dos trabalhadores da FAEPA. Não pode deixar os trabalhadores desamparados, isso precisa ser planejado, caso contrário será caótico. Um processo semelhante ocorreu em Bauru, com a fundação da USP chamada FUNCRAF e o Hospital Centrino, referência no tratamento de deficientes labiopalatinos. Após a ação do Ministério Público, 280 vagas da fundação foram extintas e estão sendo preenchidas por concursos públicos. Trabalhadores que atuavam há mais de 25 anos no hospital, entretanto, foram demitidos. Tá aí, até o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, e essa estratégia de fundação utilizada em Bauru, utilizada em outras cidades, agora cai por terra. O Ministério Público do Trabalho trabalhou bem dessa vez, entrou com a ação e a Justiça confirmando a necessidade do concurso, até porque a Constituição já diz, o acesso ao funcionalismo público é feito através de concurso. E agora o momento mais aguardado da semana, quando nós falamos do cuidado com acidente do trabalho com o nosso personagem Napo. É o tal do celular, hein? Na vida pessoal, na vida profissional, parece que a gente não consegue mais conviver sem o celular. Você, trabalhador, cuidado no seu ambiente de trabalho com o celular. Clodoaldo, não dá para descuidar. O movimento sindical tem que ficar de plantão a qualquer momento, pode ter novidade no Congresso com relação a esse tema. Podemos. O movimento sindical tem que ficar realmente atento, como eu já pedi isso aqui no seu programa agora, inclusive. Temos que estar atento. Ali não pode brincar. Ali o pessoal sabe o que está fazendo, sabe os deputados que estão ali, sabe as manobras que podem fazer, e nós podemos ser surpreendidos a qualquer momento. Nós temos que estar atento à agenda da Câmara, à agenda de votação dos projetos de lei, porque esse é um projeto que a gente entende que virá logo a plenário. A gente tem que observar essas votações e ir a Brasília. Temos que estar lá, presente.
Não tem jeito. Porque dali a pouco aparece um monte de deputado que você nunca viu, que você nunca falou com ele simplesmente vota, e aí? Vira então o fator providenciário do Fernando Henrique Cardoso. O movimento sindical não esteve presente naquele momento e os deputados conseguiram aprovar essa nefasta legislação que é o fator previdenciário. Oscar, chegou o momento do trabalhador dialogar com o seu deputado, com o partido que ele vota, mandar e-mail, telefonar e falar: gente, sou contra esse projeto, é a hora agora do povo também juntar energia junto com o movimento sindical? Sim, chegou o momento, sempre é o momento, e nós sempre fazemos isso, né? O que está acontecendo nas ruas é isso, exatamente o povo descontente com essas atitudes, né? E fica difícil para a parte mais fraca. Eu gostaria de dar um exemplo assim. Há pouco tempo atrás havia uma prática: o empregado aposentava, geralmente gerente que ganha um pouco mais, a empresa mandava ele abrir uma empresa, uma tipo PJ, uma pessoa jurídica, e ele continuava trabalhando. As características do empregado é assiduidade, horário, subordinação, né? E as empresas andavam perdendo isso porque as empresas seccionavam todos os direitos trabalhistas do empregado, que nós estamos dizendo aqui da terceirização, né? Então é nefasto isso, porque a imaginação empresarial ela vai muito longe. Eles têm os jurídicos, eles conversam, eles analisam. Aquele senhor José Pastore, que ele é um professor de trabalhista na faculdade, ele é totalmente patronal. Ele está defendendo isso unhas e dentes. No Estadão tem sempre artigo dele defendendo isso. Então é o momento de pressionar os deputados, o momento de nós realmente estarmos juntos aí para evitar esse prejuízo maior. Porque depois de aprovado, é difícil mexer. É por isso que nós sempre vamos destacar esse tema aqui no Fórum do Trabalhador. Toda quarta-feira, às 19 horas, horário alternativo aos sábados, às 13 horas e 30 minutos. No rádio, pela Rádio 79, no AM 590, nós estamos de segunda a sexta com o Boletim Fórum do Trabalhador, às 9 da manhã. E aos sábados, um programa todo especial, a partir das 8 horas, voltado para você. Também nos assista pela internet em www.radio79.com.br. O nosso site está aqui no seu vídeo. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana.